O submundo é o domínio dos mortos, um lugar de onde poucos retornam. Mas, em várias mitologias, algumas figuras ousaram desafiar suas regras, tentando escapar ou até mesmo enganar os próprios senhores da morte. Hoje, vamos conhecer 3 seres mitológicos que desafiaram as leis do submundo e tentaram reescrever seu destino. Se liga aí que vai ser foda! Entre todas as histórias trágicas da mitologia grega, poucas são tão emocionantes quanto a de Orfeu e Eurídice. Um conto de amor e perda, de esperança e desespero e de como a dúvida pode ser o maior inimigo do destino. Orfeu era mais do que um simples músico. Ele era filho de Calíope, uma das 9 musas, e foi abençoado com um talento divino para a música. Quando tocava sua lira, não apenas humanos, mas até mesmo animais e forças da natureza paravam para ouvi-lo. Eurídice era uma bela ninfa, e seu amor por Orfeu era tão intenso quanto a própria música que ele criava. Os dois eram inseparáveis, suas almas unidas por uma melodia única e imortal. Mas a felicidade nunca dura para sempre e o destino, muitas vezes, escreve tragédias que nem mesmo a mais bela canção pode desfazer. O casal vivia um amor puro e verdadeiro, mas a tragédia os atingiu de forma cruel. Em um dia fatídico, Eurídice caminhava por um bosque quando foi picada por uma serpente venenosa. O veneno se espalhou rapidamente, e sua vida foi ceifada antes que qualquer socorro pudesse chegar. Orfeu, ao receber a notícia, foi consumido pelo luto. Seu coração, antes cheio de música e alegria, mergulhou na mais profunda escuridão. Mas ele não aceitou o destino que lhe foi imposto. Se a morte havia levado sua amada, ele não ficaria de braços cruzados. A entrada para o submundo era um portal temido por todos, um lugar sem retorno. Mas Orfeu não hesitou. Com sua lira nas mãos e sua dor como combustível, ele seguiu pelos caminhos sombrios que levavam ao reino de Hades. Seu primeiro desafio foi atravessar o rio Estige, guardado por Caronte, o barqueiro dos mortos. Mas Orfeu não precisou pagar com moedas. Ele pagou com sua música. Ao dedilhar sua lira, sons tão belos e tristes preencheram o ar que até mesmo Caronte, acostumado com o sofrimento, sentiu sua alma estremecer. Sem dizer uma palavra, ele permitiu que Orfeu atravessasse. Mas essa era apenas a primeira provação. O próximo obstáculo era Cérbero, o imenso cão de 3 cabeças que guardava a entrada do submundo. Suas presas eram como espadas, e seu rugido fazia até os mais corajosos tremerem de medo. Mas Orfeu não recuou. Ele tocou uma nova melodia, suave como uma brisa noturna, e uma coisa inacreditável aconteceu: o Cérbero, a fera indomável, deitou-se e adormeceu profundamente. Finalmente, Orfeu chegou ao palácio de Hades e Perséfone, os governantes do submundo. Ali, onde nenhuma alma jamais desafiou as leis da morte, ele ergueu sua lira e começou a tocar. Suas notas carregavam todo o peso de sua dor, toda a saudade, todo o amor que sentia por Eurídice. A própria essência do submundo pareceu se alterar. As sombras cessaram seus lamentos. O próprio Hades, impassível e cruel, sentiu sua imortal frieza se abalar. E então, aconteceu o impensável. Hades, o deus dos mortos, ofereceu a Orfeu uma chance de trazer Eurídice de volta. Mas com uma condição. Ele não poderia olhar para trás até que ambos estivessem completamente fora do submundo. Se desobedecesse, Eurídice se perderia para sempre. Orfeu aceitou a condição sem questionar. Ele começou a caminhada de volta, sentindo a presença de Eurídice atrás dele. Mas o túnel do submundo era escuro e longo e, a cada passo, sua dúvida crescia. Ele não ouvia os passos dela. Será que Hades havia mentido? Será que Eurídice estava realmente ali? A ansiedade começou a corroê-lo. O medo tomou conta de seu coração. E, quando estava prestes a alcançar a saída, ele cedeu. Por um instante, por um simples momento de hesitação, ele se virou. E foi então que viu Eurídice pela última vez. Seus olhos ainda brilhavam de amor, mas a maldição já havia sido selada. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, sua figura começou a se desvanecer, puxada de volta para as sombras. Orfeu tentou segurá-la, tentou gritar,
tentou lutar contra o próprio destino, mas era tarde demais. Eurídice desapareceu no submundo para sempre. Orfeu havia desafiado a morte e encantado até os deuses com sua música. Mas no momento mais crucial, a dúvida falou mais alto. Ele voltou ao mundo dos vivos e sozinho. Seu coração estava partido, e sua música nunca mais foi a mesma. Algumas versões dizem que ele vagou sem rumo, recusando-se a amar novamente. Outras contam que foi morto por mulheres enfurecidas que não suportavam sua dor eterna. Mas todas concordam em uma coisa: sua tragédia se tornou uma das histórias mais poderosas sobre amor e perda. A lenda de Orfeu nos ensina que, às vezes, não são os deuses ou o destino que nos condenam. São nossas próprias incertezas, nossos próprios medos. Se Orfeu tivesse confiado mais, se tivesse tido fé até o último passo, e talvez a história tivesse um final diferente. E você? O que faria no lugar de Orfeu? Confiaria até o fim, ou cederia à dúvida? Se falamos de quem desafiou o submundo, não podemos deixar de mencionar Sísifo, o rei de Corinto e um dos maiores trapaceiros da mitologia grega. Sua história não é apenas um conto de esperteza e rebeldia contra os deuses, mas um lembrete de que enganar a morte pode ter um preço terrível. Sísifo não era um rei qualquer. Ele governava Corinto, uma cidade rica e influente. Mas sua maior habilidade não era a política ou a guerra, era a arte da trapaça. Ele era um manipulador nato, sempre buscando tirar vantagem das situações. Certa vez, ao descobrir que o deus Rio Asopo procurava sua filha desaparecida, Sísifo revelou que Zeus a havia raptado, mas apenas sob a condição de que Asopo fornecesse uma fonte de água eterna para Corinto. Seu raciocínio era simples, e ele sempre deveria sair ganhando. Mas, ao desafiar os deuses, Sísifo começou a traçar seu próprio destino para a ruína. Revelar os segredos dos deuses não era algo que passava impune. Zeus ficou furioso com a ousadia de Sísifo. Mas o que ele não sabia é que esse não seria o pior de seus atos, e porque Sísifo faria algo que nenhum outro mortal ousou tentar, ele enganaria a própria morte. Chegou o dia em que Thanatos, o deus da morte, foi enviado para buscar Sísifo. Mas Sísifo não aceitou seu destino tão facilmente. Ele não fugiu, não implorou. Ele planejou. Com sua lábia afiada, Sísifo enganou Thanatos e o prendeu com correntes de ferro, impedindo-o de cumprir sua função. E o que acontece quando a morte é impedida de fazer seu trabalho? Simples, e ninguém mais morria. Guerreiros feridos continuavam lutando, doentes agonizavam sem jamais partir. O mundo ficou desequilibrado. Os deuses perceberam rapidamente que algo estava errado. Ares, furioso com a ausência de mortes em seus campos de batalha, libertou Thanatos e garantiu que Sísifo fosse levado ao submundo. Mas Sísifo já tinha outro truque na manga. Ao chegar ao submundo, Sísifo colocou em prática seu segundo plano. Antes de ser capturado, ele havia instruído sua esposa a não realizar os ritos funerários corretamente. Quando chegou diante de Perséfone, a rainha do submundo, ele argumentou: minha alma não pode permanecer aqui, pois não recebi os ritos adequados. Deixe-me voltar ao mundo dos vivos para corrigir isso, e eu retornarei em seguida. E Perséfone, enganada por sua fala convincente, concordou. Mas, é claro, Sísifo nunca teve a intenção de voltar. Ele enganou os deuses mais uma vez e retomou sua vida como se nada tivesse acontecido. Os deuses podem ser pacientes, mas não esquecem. Sísifo viveu por mais alguns anos, achando que havia escapado para sempre. Mas, quando a morte finalmente o alcançou novamente, os deuses garantiram que ele jamais teria outra chance de fugir. O castigo de Sísifo foi projetado para ser eterno. Ele foi condenado a rolar uma imensa pedra até o topo de uma montanha, mas sempre que estava prestes a alcançar o topo, a pedra escapava de suas mãos e rolava de volta ao ponto de partida. Um esforço sem fim. Um castigo sem esperança. Dessa vez, não havia trapaça que o salvasse. A história de Sísifo não é apenas uma punição divina. Com o tempo, ela se tornou um símbolo poderoso.
O escritor Albert Camus enxergou em Sísifo uma metáfora para a condição humana, uma existência marcada pelo esforço repetitivo, sem garantias de sucesso. Mas será que Sísifo é apenas um condenado? Ou será que existe algo de grandioso em sua luta? Mesmo sabendo que nunca vencerá, ele continua. Mesmo condenado a um ciclo eterno, ele não desiste. E se há algo de heróico em sua história, e talvez seja isso, desafiar o destino, mesmo quando tudo parece perdido. Enganar a morte pode parecer uma vitória, mas sempre tem um preço. Sísifo queria escapar do ciclo natural da vida e da morte, mas acabou aprisionado em um ciclo ainda pior, um esforço eterno e sem recompensa. Mas e se olharmos por outro ângulo? Talvez seu castigo seja um lembrete de que, apesar de tudo, nunca devemos parar de tentar. Então, pergunto a você, será que Sísifo é um tolo, ou um símbolo de resistência? No início dos tempos, antes do mundo ser como conhecemos, havia dois deuses primordiais, Izanagi e Izanami. Juntos, eles moldaram o Japão, criando ilhas, rios, montanhas e todas as formas de vida. Mas, como tantas histórias mitológicas, essa não termina na criação. Ela nos fala sobre morte, traição e o limite entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Esta é a história de Izanagi e sua desesperada fuga de Yumi, o submundo sombrio da mitologia japonesa. A criação do mundo estava quase completa, mas um último ser precisava nascer, o deus do fogo, Kagutsushi. No entanto, ao dar à luz a essa divindade flamejante, Izanami foi gravemente ferida. As chamas queimaram seu corpo, e a deusa da criação, mãe de tudo, morreu. Izanagi, tomado pela dor, recusou-se a aceitar essa perda. Como poderia o mundo existir sem Izanami? Como poderia ele continuar sem sua amada? Foi então que ele tomou uma decisão impensável, ele desceria até Yumi, o mundo dos mortos, para buscá-la e trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Izanagi viajou por caminhos desconhecidos, cruzando montanhas e vales proibidos, até encontrar a entrada de Yumi, o reino sombrio dos mortos. Diferente do mundo vibrante que havia criado, Yumi era um lugar frio, silencioso e repleto de sombras inquietas. Ali, as almas dos mortos perambulavam sem rumo, separadas para sempre do mundo dos vivos. Finalmente, ele encontrou Izanami. Seu coração se encheu de esperança. Ele suplicou que ela voltasse com ele, que eles governassem o mundo juntos mais uma vez. Meu amado Izanagi, eu quero voltar. Mas já comi a comida de Yumi e não posso partir. Mas, ao ver o desespero de Izanagi, ela cedeu. Eu falarei com os governantes do submundo. Mas há uma condição: enquanto estivermos aqui, você não pode olhar para mim. Não importa o que aconteça. Espere até que eu esteja pronta para partir. Mas Izanagi era humano, mesmo sendo um deus. Enquanto caminhavam, a dúvida começou a atormentá-lo. Por que Izanami não podia simplesmente sair com ele? Será que ela estava mentindo? Será que algo terrível havia acontecido? E foi então que ele viu algo que jamais esqueceria. Horrorizado, Izanagi recuou. E Izanami percebeu o que ele havia feito. Furiosa, Izanami convocou os espíritos vingativos de Yumi. Criaturas sombrias começaram a persegui-lo, tentando arrastá-lo para sempre para o submundo. Em sua fuga, ele usou tudo o que tinha para retardar seus perseguidores e jogou seu pente, que se transformou em um imenso campo de bambus. Jogou suas frutas, que se tornaram trepadeiras enredando os espíritos. Mas Izanami não desistia. Foi então que Izanagi avistou a saída do submundo. Com um último esforço, ele cruzou o limiar entre os dois mundos e, em um ato desesperado, rolou uma imensa pedra para selar a entrada para sempre. Se você me abandonou, Izanagi, e então eu amaldiçoo sua criação. Todos os dias, eu levarei 1000 vidas do mundo dos vivos. Então eu darei vida a 1500 pessoas todos os dias para impedir que seu ódio destrua o mundo que criamos. A fuga do submundo mudou Izanagi para sempre. Ele nunca mais seria o mesmo. Para se purificar da escuridão de Yumi, ele mergulhou em um rio sagrado.
Dessa purificação, surgiram três das mais importantes divindades do Shintoísmo. Amaterasu, a deusa do sol, nasceu de seu olho esquerdo. Tsukuyomi, o deus da lua, nasceu de seu olho direito. Susanoo, o deus das tempestades, nasceu de seu nariz. Com isso, os céus foram preenchidos com luz, mas a separação entre a vida e a morte foi selada para sempre. A história de Izanagi nos ensina que algumas barreiras simplesmente não devem ser rompidas. A morte é um ciclo, e tentar reverter esse destino pode trazer consequências terríveis. Você já imaginou perder todas as suas lembranças, sem sequer perceber que está acontecendo? Em diversas mitologias, existem criaturas sombrias que se alimentam não de carne ou sangue, mas da própria essência da mente e das memórias. Hoje, vamos conhecer três entidades aterrorizantes que devoram lembranças, deixando suas vítimas vazias e perdidas. Se liga aí que vai ser foda!